O Globo de Ouro, né? A gente até falou sobre ele aqui no ano passado e até esse ano eu falei que eu ia voltar ao assunto. O que aconteceu? O Globo de Ouro é um prêmio feito por uma associação, Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, que são aí em torno de 80 votantes, tá? E no ano passado não aconteceu o Globo de Ouro, por quê? Por dois motivos. Primeiro, por acusações de fraude. Que tipo de fraude? Os votantes ali estavam recebendo ali por baixo dos panos presentinhos para poder indicar determinados filmes e séries. Isso ficou comprovado. E o outro problema é parece a falta... que da história foi o cara que foi ver uma das gravações de Emily in Paris, que aliás é uma série muito caída, gente. E aí você entende por quê? O cara foi pago para ver a série ganhou, gente. Um horror. Um cara não, foi uma excursão. Uma excursão, né? Para Paris, né? Uma excursão para Paris, com vários dos votantes, enfim. E o outro problema do Globo de Ouro é que ele não tinha muita representatividade, não tinha votantes negros e por aí vai, né? E aí, no ano passado, esses escândalos todos aconteceram. E o prêmio não aconteceu no ano passado. Não aconteceu assim, a cerimônia naquele formato e tal. Eles fizeram só uma coisa pro forma ali, divulgando os resultados via Twitter. Mas aí a associação se puxou, digamos assim, e melhorou um pouco a situação. Existia uma questão, como é que Hollywood iria reagir à volta do Globo de Ouro, promovido pela mesma associação, apesar de tudo. Hollywood reagiu muito bem. Por quê? Como é que você define se Hollywood está reagindo muito bem? Se as pessoas vão ao evento. E olha, a chamada lista A de Hollywood, quem é a lista A de Hollywood? Brad Pitt, Steven Spielberg, né? Essas pessoas todas, Rihanna estava lá no evento. Se essas pessoas estavam lá é porque Hollywood está pronta para aceitar o Globo de Ouro de volta. O que vai acontecer daqui para frente? Não sabemos, porque ainda tem muita gente que tem preconceito com o prêmio e fala que é um grupinho ali que vota e tal. O fato é que o prêmio aconteceu, muita gente já está dizendo que o resultado desse prêmio pode sim influir no Oscar. Sempre foi um termômetro, né? Porque sempre tem foi. isso, o Globo de Ouro sempre foi um termômetro pro Oscar, né? As pessoas costumam dizer que não é um termômetro porque não são os mesmos votantes, mas os votantes do Oscar pegam os filmes que foram premiados no Globo de Ouro e falam, opa, peraí, por que esse filme foi premiado? E assistem, acabam assistindo e premiando. Quem foi premiado esse ano? Nas categorias de série, são 3 categorias principais de séries. É melhor minissérie, melhor série dramática e melhor série de comédia. Melhor minissérie foi The White Lotus, que a gente já falou aqui. Melhor série dramática foi A Casa do Dragão, que foi uma certa surpresa, ninguém me esperava que Casa do Dragão fosse ser premiada. E melhor série de comédia, eu acho que eu já até falei dela aqui, Abbott Elementary, que é uma série deliciosa, que eu tô vendo um episódio por dia nesses dias, e é deliciosa. Já falei dela, que é ambientada numa escola ali em Filadélfia. Casa do Dragão e White Lotus é HBO. Abbott Elementary, Star Plus, né? E nas categorias de filme, o Globo de Ouro é o único evento, a única premiação que tem 2 categorias principais de filme. É melhor filme musical / comédia e melhor filme dramático. Essa categoria, melhor filme musical / comédia, é muito estranha. Inclusive, porque o filme premiado, que é um filme com um nome difícil, eu vou falar, a gente vai voltar a ele quando ele estreia em fevereiro. Os Banshees de Inisherin. É muito difícil, o nome desse filme, mas depois eu vou explicar. Esse foi o filme premiado, melhor filme, comédia musical. Ele não tem nada de musical. E comédia, ele tem um tom assim. Você morre de rir? Não, você não morre de rir do filme. Então, o Globo de Ouro sempre tem dessas coisas, né? Pô, mas por que esse filme entrou na categoria de melhor comédia musical? Que é um outro exemplo esdrúxulo. Na outra categoria, melhor drama, quem estava lá indicado? Elvis. Aí você fala assim, pô, mas o Elvis não é musical? Não deveria estar nessa categoria? Então, vai entender. Vai entender. Na categoria de melhor filme dramático, e aí que é a dica da semana,
foi premiado o filme Os Fabelmans. Entrou em cartaz ontem. A gente falou dele o ontem. último filme até então, né? O filme mais recente do Steven Spielberg. E muitos dizem que pode ser o último filme da carreira dele. Ele já está naquelas... O Spielberg está, acho que com 76 anos, alguma coisa assim. Ele já está naquelas de querer aposentar, ter uma vida ali mais tranquila e tal. Então já tem ali... Ter uma vida mais tranquila é maravilhoso, né? Burburinho ali em Hollywood, que pode ser Curtir os o último netos, filme né, dele. gente? Se for o último filme dele, vai ter sido uma despedida e tanto, porque é um filme delicioso. Os Fabelmans é o filme autobiográfico dele. É o Spielberg contando a própria história, desde quando ele era criança e os pais dele levaram ele no cinema pela primeira vez, até ele já entrando para a faculdade de cinema e tal. Então, toda essa juventude dele é a história da família dele. Você vai perguntar assim, esse filme, quem for assistir, né? Mas o filme realmente é baseado na história da família dele? 90% do que você vai ver no filme aconteceu. Inclusive, eu estava falando ontem sobre esse filme, que ele demorou muito para fazer esse filme. Muito. Ele teve que, não é que ele teve, mas ele começou a dar continuidade à história depois que os pais morreram, né? Porque ele não queria que os pais, não sei por quê, que os pais ouvissem e tal. O Fabelmans, por que eu falo que é uma grande... Talvez seja, se for o último filme dele, vai ser uma despedida e tanto. Porque é um filme realmente muito emocional, talvez dos mais emocionais do Spielberg, que é um cara que sempre colocou emoção no seu cinema. E é engraçado porque aqui ele escancara todas aquelas características que ao longo da carreira dele, ele foi colocando características da vida dele, da família dele, ele foi colocando assim, no ET ele já fez isso, no Contatos Imediatos do Primeiro Grau ele já fez isso, Lista de Schindler ele já fez isso, só que aqui é tudo muito mais escancarado. A história do filme, na verdade, é ele, o menino, que chama Sammy no filme, e a sua família, é o pai, que é vivido pelo Paul Dano, aliás, os atores todos maravilhosos, tá? O pai, que é vivido pelo Paul Dano, e a mãe dele, que é vivida pela Michelle Williams, que é um papel daqueles de marcar a carreira também, né? E as mudanças da família, né? A família sai, vai mudar. O pai, ele era um cientista. Então ele é contratado por uma empresa e vai morar na Califórnia, e a família toda vai para a Califórnia, mas a mãe não queria. Mas o mais legal do filme é que você vê o que o Spielberg se transformou por ter vindo desses dois pais. Porque o pai dele era um cara todo cerebral, era o cientista, era o matemático da história, né? Queria que o filho seguisse carreira na academia, fosse um cientista e tal. E a mãe, gente, a mãe era a artista da família. A mãe era pianista clássica, mas teve que largar a carreira para cuidar dos filhos. Além do Spielberg, ele tem 3 irmãs, né? Estão todos no filme, né? E então é esse confronto entre a ciência e a arte que surgiu Steven Spielberg. E a gente vê direitinho como que como que surgiu a paixão dele pelo cinema, né? Um pouco puxando do pai essa questão da tecnologia e da ciência, e muito da mãe. É muito comovente a gente ver o que, claro, é ele que está dirigindo, é o olhar dele, né? Muito comovente a gente ver o amor que ele tinha pela mãe. O amor que o Spielberg tinha pela mãe e a admiração que ele tinha pela mãe. Tem cenas belíssimas dele com a mãe e meio que fazendo uma reverência à mãe mesmo. A parte disso tudo, o filme é, claro, uma grande homenagem ao cinema. Então tem cenas do Spielberg do Sammy, o personagem, né? Fazendo seus primeiros filmes, né? E tudo ali, gente, tudo que vocês vão ver, vou falar só uma ceninha que é logo no início do filme. O primeiro filme do Spielberg, se você pegar a biografia do Spielberg, ele conta isso, que o primeiro filme que ele fez foi com uma câmera de Super 8, fazendo uma batida entre 2 trens de ferro, tipo ferrorama, que ele tinha em casa, que ele ganhou dos pais. Isso está no filme. Exatamente. Isso é muito legal. Como ele descreveu. E aí toda a juventude dele, fazendo os primeiros filmes e tal. E tem uma cena que já é clássica, talvez já tenha entrado para a história 10 melhores cenas da carreira do próprio Spielberg, que é
a aparição do David Lynch. O David Lynch, diretor David Lynch, faz um papel no filme, não vou falar qual é.